palavra, doutor Luiz. Boa noite a todos. Boa noite. Estou feliz por estar aqui mais uma vez com todos vocês. Vamos compartilhar hoje um pouco de uma discussão sobre a interrupção prematura da vida. Naturalmente, quando nós falamos de uma interrupção da vida, nós temos 4 classificações que nós poderíamos colocar como possibilidades. Uma delas seria através do aborto. E aqui vejam que nós ali falamos sobre o aborto provocado, e como nós vamos ver, esse aborto ele pode ser espontâneo ou pode ser provocado. Como essa interrupção é feita pelo indivíduo, não é? De maneira espontânea, então esse aborto seria provocado por indivíduo. Nós temos uma situação também prematura, onde crianças ainda na sua idade, muitas vezes ainda infantil, ou às vezes adolescente ou ainda muito jovem, eles são retirados da sua convivência com seus familiares aqui na Terra e retornam ao plano espiritual. Então é prematura por quê? Porque todos nós, como nós vamos ver daqui a pouco, nós temos um ciclo de vida, não é? Começamos pelo nascimento e vamos até a velhice. Então a vida e morte é um ciclo que se repete, não é? E aqui na doutrina espírita nós chamamos isso de reencarnação. Então, quando nós, através de um corpo, voltamos aqui à Terra para dar continuidade ao nosso crescimento intelectual, moral, não é? E espiritual. Uma outra forma também que pode ocorrer é através do suicídio. Então, o suicídio é uma situação naquela em que o indivíduo interrompe a sua vida de diversas formas, às vezes usando drogas, né? Medicamentos que podem, alguns realmente conseguem, digamos, retirar a vida, mas outros, às vezes, deixam esse indivíduo com sequelas graves, né? Às vezes muito tempo vegetativo, e outras com armas, né? Se jogando, por exemplo, de locais altos, de prédios, enfim, qualquer forma que leve esse indivíduo a cometer o suicídio, que seria essa retirada precoce da vida, né? E naturalmente que nós vamos ver que são situações, inclusive o suicídio, pela programação eu vi que esse tema inclusive já foi discutido até, se eu não me engano, com você, falou sobre suicídio. Então, é um tema que vocês inclusive já tiveram oportunidade de ouvir, né? Nós não ateremos muito ao suicídio. E um outro também seria a eutanásia, né? O que seria essa eutanásia? A eutanásia seria principalmente naqueles indivíduos que estão enfermos, que muitas vezes a ciência considera que esse indivíduo já tem uma morte cerebral, por exemplo, um indivíduo que ele não terá mais vida plena, isso pelo não estamos falando em relação à crença espiritual, né? A crença da ciência. Então a ciência acha que pelo conhecimento adquirido que aquele indivíduo não terá mais condição de retornar a ter uma vida normal, vamos dizer assim. Então existe uma autorização, né? Geralmente no caso do Brasil é dado pelos familiares, para que esse indivíduo, por exemplo, possa ser interrompido a sua medicação, possa ser interrompido equipamentos que mantêm esse indivíduo com vida, né? E então esse indivíduo se cai dessa forma, né? Naturalmente que todos esses itens que nós falamos, nós aqui hoje vamos falar principalmente do aborto, mas cada um deles tem as suas particularidades, né, para serem vistos. E a eutanásia também
que nós vamos trazer de cada um deles somente um slide, e nesse slide a gente faz uma pequena discussão e depois continuaremos falando do autor, certo? No caso de uma criança, por exemplo, então vejam que é o que nos diz o Livro dos Espíritos na questão 199. Ele diz o seguinte: esclarece os postulados espíritas, que aí tem alguma coisa que foi dito aqui, depois ele diz que a duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do término devido. Ou ele veio complementar alguma tarefa que, por exemplo, ele começou na encarnação passada e precisa, ou essa vida, por determinada circunstância, né, ela foi interrompida antes. E sua morte quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. É óbvio, né, que um pai e os pais, né, que começam, por exemplo, com aquela criança, principalmente a criança nos seus primeiros anos de vida, que traz muita alegria para a família, etc. Então, quando essa família se depara com a retirada brusca desse espírito ou dessa encarnação, então naturalmente é um choque e um sofrimento muito grande para a família. Mas muitas vezes pode constituir, como a doutrina espírita nos revela, uma expiação também para os próprios pais. Uma outra situação é a eutanásia, que nós falávamos há pouco, né? Então ali vocês estão vendo um paciente no leito de um hospital, provavelmente ali uma UTI, ele está com muitos equipamentos, né? Então ali está um eletrocardiógrafo que está transmitindo ali todas as suas, é um eletrocardiograma contínuo, que vai dizer se o coração dele está funcionando bem ou não. Existem outros que têm aparelhos também cerebrais, que dá oxigenação cerebral e dá condição cerebral para você ver se o cérebro dele está ainda funcionando, né? E ali vocês têm tanto de um lado, aqui de um lado, né, como do outro, de um lado. Isso são bombas, né, que fornecem medicamentos. Aqui também, todos esses são medicamentos que são fornecidos para esse paciente. Então esse paciente, naturalmente, ele está sendo mantido de uma forma, como se diz normalmente, de um estado vegetativo. Ou seja, ele não se comunica, porque esse indivíduo ele pode estar, inclusive, entubado, né, com um aparelho por onde ele respira, mas pode estar simplesmente com uma máscara, como essa, fornecendo oxigênio, e ele se mantém todo o tempo, mas ali você controla pelos equipamentos, pelo eletrocardiograma, pelos testes de eletroencefalograma, pelos exames que se colhe diariamente para esse paciente. Verifica-se que esse indivíduo está com vida plena. Ou seja, o organismo dele está funcionando bem. Tá? Ele só não tem vida de consciência. Ele perdeu a consciência. Então nós temos dois estados importantes. Um esse que nós estamos aqui agora falando, todos aqui nós estamos em estado de consciência plena, ou quando dormimos, e aí é um sono muito mais profundo, né, do que aquele sono, porque esse sono com os medicamentos, ele é um sono que ele se assemelha muito ao sono fisiológico, mas ele aprofunda muito a consciência nossa. Então ele está com a sua consciência mais profunda do que no sono. O sono também, ele tem dois momentos. Nós temos um sono mais superficial e temos também um momento de sono mais profundo. Inclusive o sonho do sonhar, quando nós sonhamos, são momentos também diferentes. Né? Inclusive se você tiver esse indivíduo dormindo e você fizer um eletroencefalograma, você vai ver que ele vai ter traçados, ondas diferentes nesses momentos, né? Tem um estado realmente diferente. Então, alguns países já existe uma legislação que permite, por exemplo, que esses indivíduos eles seja interrompida a vida deles. Isso, existem leis que permitem nesses países isso. Você desliga esses aparelhos, dentro de minutos esse indivíduo vai morrer. Tá? Então, no Brasil, não existe legislação que nos permita fazer isso. Se um médico ou familiares fizerem isso, eles estão cometendo um crime. Né? Agora, se tem
tem alguns casos que a família leva isso para a justiça, para um tribunal, e esse juiz, se ele, por exemplo, achar que esse paciente deverá ter uma morte assistida, tá? Quer dizer, assistida, nós falamos do ponto de vista assistida, não com espíritos, né? Mas espíritos encarnados, então um médico, etc. Ele pode ser feito isso. Como lá fora também, inclusive na Suíça, já existe isso, você tem o chamado suicídio assistido, né? Porque na verdade, aí não é um suicídio, porque o indivíduo não tomou parte da decisão, né? Não foi ele quem autorizou em nenhum momento, a família deixou por escrito, só se ele tem deixado por escrito, e a família tem uma intervenção, por exemplo, dizer, não, esse indivíduo já está aí 6 meses, 1 ano, etc., nesse estado, e se os médicos estão dizendo que ele tem uma morte cerebral, ou seja, o traçado eletroencefalograma é de um cérebro que já não funciona bem mais, né? Então, se existe isso, nós vamos autorizar, por exemplo, a tirar a vida, mas o paciente não autoriza. Em alguns países, então, existe a questão também do suicídio assistido. O indivíduo não vai botar um revólver, nem vai ter um sofrimento que ele vai ter, por exemplo, com aquela morte, ou tomando aqueles medicamentos, mas ele vai para um hospital e ele tem uma morte assistida, né? Vocês lembram que é uma coisa, isso não vem de agora, né? Quer dizer, agora está oficializado isso, mas há muitos séculos atrás, né, se usava muitas substâncias, uma cicuta e outra, para que esse indivíduo morresse, né? E alguns eram condenados à morte para ingerir essas substâncias, né? Vocês lembram de Sócrates, né? Na Grécia. Então, essa é a eutanásia, não é? Agora, o que é que nos diz, quer dizer, isso é o que nós estamos falando sobre a ciência, né? Mas e o que é que nos diz, por exemplo, a doutrina espírita sobre isso? Então, ali, Emmanuel, naquele livro Religião dos Espíritos, o que é que ele fala sobre a questão da eutanásia, né? Então, ele diz, não te creias autorizado a desferir golpes supremos naqueles que a agonia emudece, a pretexto de consolação e de amor. Porque os indivíduos, quando fazem isso, eles dizem que o pretexto que usam é exatamente esse. Nós amamos muito o nosso familiar e não queremos vê-lo sofrer, né, nesse estado, né? Então, porque muitas vezes, por trás dos olhos baços e das mãos desfalecentes, que parecem gritar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências para que o erro seja assustado ou para que a senda se reajuste amanhã. Nós temos visto, quer dizer, esse é um lado da moeda. Do outro lado da moeda, existem muitas publicações ultimamente, inclusive nos Estados Unidos, que se fala da experiência pós-morte. Não é que o indivíduo morreu, ele teve quase morto, não é? Num estado desse. E ele fala sobre essas experiências, e as experiências são muito interessantes, porque é como se ele descrevesse a vida do espírito, né? O que ele via, as visitas que ele recebia, as conversas das pessoas na sala, enfim. E esses indivíduos recuperaram a consciência, quer dizer, num momento que a família, nem os médicos, nem a medicina esperavam, ele abriu os olhos, se despertou e veio ter uma vida normal, completamente normal. Então, por isso mesmo é que a gente não sabe, quer dizer, nós, aqui a ciência, falando em torno da ciência, não temos como avaliar ainda, por exemplo, que momento é esse. Quer dizer, se nós estamos interrompendo, muitas vezes aquele momento, como foi dito aqui pelo próprio Emmanuel, está sendo muito importante para aquele espírito, nas suas reflexões, tá? E depois, o que ele vai fazer dali em diante, tá? Então, muitas vezes aquilo serviu de um espaço de tempo importante para aquele espírito, tá? Para que ele até se refizesse e recomeçasse alguns projetos que vai ajudá-lo muito. O suicídio é uma questão, essa é muito dolorosa, né? Atormentada da dor, a consciência desperta ao nível da sombra que se precipitou. Então, todo espírito, a questão da sombra, todos nós temos sombra,
né? Então, aquela sombra que nós trazemos, quem não tem angústia, quem não tem sofrimento, quem não tem, por exemplo, a sua ansiedade, a vida de hoje e tal. Então, existem momentos em que a gente se torna muito ansioso realmente, mas isso não quer dizer que tenhamos que tomar uma atitude, por exemplo, de interromper a nossa vida naquele instante, né? Mas esses espíritos, o que se fala é que esses espíritos, inclusive, eles sofrem muito depois da morte, inclusive ficam presos muito, vendo a decomposição do seu próprio corpo, né? Eles sofrem muito com isso, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si próprio. Então, aqueles espíritos, né, que depois ele desencarnado, como ele passa a ter a companhia deles, pelo tempo indispensável à justa renovação. Contudo, os resultados não circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual. Então, o que ele vai provocar no perispírito, né? Porque tudo que nós realizamos, então esse é o nosso grande mapa, né? De nossas vidas, não só dessa, mas de diversas outras vidas anteriores. Então, é lá que são registrados. Então, esses registros também ficam aí. E todas essas lesões que ele causa no espírito, elas terão que ser refeitas depois. E sendo refeitas, vai causar certas dores para esse espírito, né? Com um positivo de reajuste em existências próximas. Então, esses indivíduos, em suas reencarnações, trazem sofrimentos que é muito peculiar, por exemplo, aquela experiência passada desse espírito, né? Naturalmente, aquele era o suicídio provocado. Existe, naturalmente, suicídios indiretos, né? Indivíduos, por exemplo, que aqui na Terra se prendem muito ao corpo. Inclusive se nós estamos aqui numa evolução, encarnando em um corpo material, como é o caso de todos nós, né? Então é porque ainda somos espíritos ainda materializados e que precisamos desse corpo. Um dia que nos tornarmos menos materializados, naturalmente a nossa evolução não vai precisar mais desse corpo, ou vai precisar de corpos bem diferentes desses, que nós ainda não temos, né, esse conhecimento, mas que a doutrina espírita nos mostra através da sua literatura. Então, indivíduos, por exemplo, bebidas alcoólicas que lesam tanto o sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso causa doenças neurológicas importantes, causa, por exemplo, doenças hepáticas importantes, causa câncer de diversas formas, câncer de fígado, que é o mais comum, mas causa câncer de vias urinárias, então de bexiga, e outros tipos de câncer de rim, por exemplo, né? Que ocorre muito nesses indivíduos. Então, tudo isso vai sendo marcado no seu perispírito, né? Então, excessos alimentares ou má alimentação do indivíduo, que também vai interferir no seu metabolismo e na sua vida física, estresse, sedentarismo, pensamentos também como outros, cigarro, que a gente já sabe os efeitos, né? Indivíduos viciados em trabalho, em sexo e outras sensações, e tudo isso prende o indivíduo, que na verdade o que ele está fazendo ele está morrendo a cada momento, né? Então é um suicídio longo, não é imediato, mas é uma forma de suicídio, né? E nós vamos ver então daqui a pouco qual a importância desse corpo. Se nós estamos num corpo, é porque esse corpo é importante para nós, né? Então existe uma relação entre corpo e espírito muito importante, porque é o veículo que nós utilizamos na nossa evolução, tá? Então simplesmente nós não podemos olhar esse corpo só do ponto de vista material, né? Mas também como importante para a nossa evolução espiritual. Então vamos agora em diante falar do aborto. Então o aborto, ele pode ser espontâneo. Então o que é esse aborto espontâneo? Toda mulher, ela ovula, como vocês sabem, todo mês. E uma mulher, por exemplo, que é casada, que ela tem relações normais,
ela com o outro sexo, então naturalmente ela pode engravidar. Né? Mas muitas vezes essa formação, como nós vamos ver, dessa célula do óvulo com o espermatozoide, no início ela é uma célula, até 2 semanas principalmente, ela é muito sujeita a aborto, muito. E várias situações concorrem para que aquela célula não se implante no útero adequadamente. Né? Ou porque falta ainda um preparo psíquico da mulher, ou do útero, seu corpo, seu útero, ou mesmo espiritual, para aquele momento. Né? Então, ocorrem vários desses abortos que a pessoa nem sabe que ocorreu. Né? E o aborto provocado, que é aquele delito grave contra as leis de Deus, sendo que a legislação brasileira faculta 2 situações legais. Como nós falamos, não existe para a eutanásia, mas aqui existem 2 situações legais. Né? Uma que representa risco de vida para a paciente, para a mãe, e outra nos casos de estupro. Então, nessas 2 situações, a lei brasileira permite que essa mulher possa ir para um hospital, por exemplo, legalmente, e promover o seu aborto, no caso, sendo assistida e sendo acompanhada pelo médico. Né? E aí tem várias formas que nós não vamos entrar no mérito, quais são essas formas que pode ser utilizada. Mas a ciência já avançou muito nesse aspecto. Né? Mas, do ponto de vista espiritual, não importa a forma, todas, né, têm o mesmo resultado. Então, uma das grandes situações que envolve a questão do aborto, e que se discute muito, inclusive, sobre a liberdade da mulher, né, que é o livre-arbítrio. Então, a mulher, ela sendo, como todo ser humano, seja homem, seja mulher, ele responde por tudo pelo seu corpo. Né? Então, ela pode usar esse livre-arbítrio como ela desejar. E ela pode, por exemplo, não querer aquela gravidez. Então, isso é a forma, inclusive, que a legislação usa para, digamos assim, para que a sociedade, por exemplo, aceite essa forma, né, de provocar o aborto. A mulher pode tomar decisões relacionadas com o seu próprio corpo. Porém, realmente não autoriza a ela interferir em uma outra vida, que é outro espírito que está ali presente. Né? Então, no livro dos Espíritos, na questão 358, ele diz também: uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que ela está gerando em seu útero. Né? Então, a própria doutrina espírita já traz a sua posição em relação ao aspecto espiritual. Né? Mas e como é a questão do aborto? Alguns países já legalizaram, outros, como o nosso, só em 2 situações que vocês viram. Né? Então é uma questão ainda muito discutida. Mas como é essa situação, do ponto de vista, digamos assim, de estatísticas? Né? Então, o movimento feminista nos Estados Unidos foi um dos que desencadeou a aprovação do aborto em vários países do mundo, inclusive nos próprios Estados Unidos e em muitos países da Europa. Né? E isso na França, na Europa começou principalmente na França, e foi aprovado em 1976. E lá na França ocorre cerca de 130 mil a 170 mil abortos a cada ano. Certo? E que pode ser feito legalmente, inclusive. Né? A Inglaterra, também depois da França, aprovou o aborto, vários outros países, e a legislação brasileira, como vocês viram, só permite naquelas 2 situações. E no Brasil, como é que é essa situação? O Brasil é um país que ainda
está muito longe em termos de ciência, inclusive, de outros países europeus e principalmente dos Estados Unidos, né? Nós estamos muito longe. Uma das coisas que nós não temos é estatística. As nossas estatísticas são muito falhas, não são confiáveis, né? Então nós não temos ainda certeza, mas esses abortos que aparecem aqui são principalmente aqueles que são registrados. Se a paciente chega no hospital, e todo dia chega paciente no hospital, né? Aqui, por exemplo, em Pombal, todo dia tem mulher abortando, né? E aí ela vai procurar o hospital, porque ela está em risco de vida, ela sabe disso, e ela, de última hora, ela procura. Muitas vezes ela vai fazer com uma dessas mulheres, curandeiras, etc., pessoas que ou usam outros métodos, ou usa prostaglandina, ou usa outros métodos para eliminar aquela criança, né? Então, no Brasil, 1 milhão de abortos clandestinos são realizados por ano. 1 milhão. Repare, que diferença. Nós vimos na França 130, óbvio. No Brasil, aqui dentro, cabe diversas Franças, né? Mas não somando tudo, não chegaria a isso, né? 300 mil mulheres são internadas com complicações decorrentes de abortos. Esse é o resultado principalmente do que é informado ao Ministério da Saúde, se resistem, né? Na verdade, tudo isso ainda é muito, digamos, subnotificado. 10 mil mortes de mulheres ocorrem decorrentes de abortos mal conduzidos. Então, muitas mulheres morrem de infecção, de hemorragia grave, enfim, são muitas as situações. Perfuração de útero, Para cada 1 milhão de adolescentes, veja, as adolescentes, essas então, cuidadas, como nós não temos um serviço de saúde ainda muito bem estruturado, nem educação nas escolas e até dentro das famílias, então hoje nós temos muitos adolescentes que começam a abortar muito cedo. Então, com essa, digamos, a libertação sexual que houve a partir de 60, por exemplo, que atingiu também o Brasil, então as mulheres hoje elas iniciam sua vida sexual muito cedo. E vejam que nós temos crianças com 11 anos abortando. Você vê no hospital hoje crianças com 12, 14 anos parindo também, né? Então é uma situação realmente muito delicada. Por quê? Porque também esses adolescentes, né, eles muitas vezes não buscam a família para essa informação, ou muitas vezes a família não está preparada para dar essa informação, as escolas muito menos, né? E não existe uma educação muito dirigida para esses adolescentes. Então é um grupo de alto risco, né? Porque você vê muito, é difícil você ver uma mulher, por exemplo, acima de 25, 30 anos, uma mulher de 25, não, depois dos 20 anos, chegar no hospital abortando, a não ser que seja realmente uma situação inusitada, né? Ou por doença ou por alguma coisa. Mas aqui os adolescentes é que são os campeões que chegam nesses hospitais, né? Então nós temos realmente muitos casos com aborto no Brasil. E tudo isso surge hoje, muita questão, aquilo como nós falamos do livre-arbítrio. Então hoje existe uma campanha muito grande a favor do aborto, né? E principalmente esse movimento feminista. Não que a mulher, repare, para não acontecer, por exemplo, a gente está em pleno período de eleição, né? Então, para que não seja deturpado, eu estou dizendo, né? Então, não estou dizendo que as mulheres não devem ser igualitárias com o homem. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o movimento feminista, o movimento que as mulheres, por exemplo, fizeram nos países, né, era inclusive para ter liberdade de usar seu corpo como quisesse, né? E nós estamos vendo, inclusive, o resultado disso em vários, não é só em relação à mulher. Depois que a mulher puxou isso, nós estamos vendo em relação aos homens também, né? Então, os dois sexos. Mas, então, houve uma grande mobilização, e o que a mulher está realmente defendendo, que ela pode usar seu corpo como quiser, e ela tem liberdade para isso, inclusive fazer aborto, né? Enfim, então isso tem engrossado também essas filas. Agora,
Para a gente falar de aborto, a gente precisa refletir um pouco, inclusive, por exemplo, como é essa questão da vida. Por que nascemos? Primeiro isso, né? Então ali nós temos um ciclo, você está vendo um bebezinho, então aquele que nasceu, ele vai crescendo, passa por sua vida de criança, depois adolescente, adulto, jovem, né? Então o indivíduo começa a descer ali a escada até a velhice, então isso é um ciclo de vida e morte, né? Que todos nós temos. E o Livro dos Espíritos, em sua questão 133, ele diz o seguinte: todos os espíritos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Então, mostrando para a gente que o corpo é muito importante na evolução nossa aqui na Terra, porque nós somos ainda espíritos inferiores e que precisamos de um corpo. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar, antes de pensar no aborto, ou no suicídio, ou qualquer coisa, o corpo é para a gente zelar dele. É nossa casa, é a casa do Espírito enquanto viver, né? Depois ele vai para várias moradas da casa do Pai. Mas aqui ele tem que pensar que esse corpo é um veículo importante, né, que ele vai utilizar. E como progredir? Com o objetivo de esses espíritos progredirem, eles revestem transitoriamente o corpo material, né, o que nós chamamos ali de reencarnação, né? Então, não podendo numa só existência adquirir todas as qualidades morais e intelectuais. E reparem o seguinte: mesmo em uma vida, né, você pensando sobre um aspecto, digamos assim, por exemplo, eu sou médico, outro é advogado, outro é engenheiro, enfim. Então, naquela profissão que o indivíduo começou lá desde criança, estudando, entrou na universidade, depois ele vai participando de congresso, vai estudando, fazendo pós-graduação. E aí? Será que ele conhece tudo sobre medicina? Ou sobre direito? Ou sobre engenharia? Obviamente que não. Não é? Então, para ele conhecer mais profundamente a medicina, e principalmente que essa medicina daqui, muitas vezes não tem nada a ver com a medicina de lá. Não é? Então, isso vai mudar muito. E nós temos muita coisa a aprender. E a medicina de se aperfeiçoar, assim como o direito e outras áreas, né? Imagine, então, quantas vidas nós precisamos para reunir esses conhecimentos, para que esse espírito possa se transformar no espírito, digamos, perfeito. Adquirir através de sucessivas reencarnações em um corpo físico, aperfeiçoando-se progressivamente e libertando as imperfeições. Para cada nova existência, o espírito traz o que ganhou em inteligência e moralidade nas suas existências pretéritas, assim como o germe das imperfeições. Então, o nosso perispírito, isso que a gente falou aqui, esse grande mapa que nós registramos, tudo do nosso conhecimento, então as coisas boas e más vão ser registradas. E essas coisas más, então hoje a ciência, veja que a psicologia é uma ciência do século XIX, né? Então, é uma ciência recente, né? Mas vem se falando em psicologia desde o Egito, né? Antes, depois da Grécia, inclusive se aprofundou mais, foi quando se começou a estudar o psiquismo, se falou em psique, se criou a palavra psique, psiquismo, daí em diante, mas só no século XIX é que a psicologia realmente vem tomando corpo e vem estudando. E o indivíduo, que é que vocês sabem, a Joana de Ângeles, ela, um espírito que estuda muito, inclusive, nos seus livros, vocês poderão ver muita coisa da psicologia sobre o Jung, né? E o Jung já dizia isso aqui. Ele não diz que nós guardamos o nosso perispírito, né? Ele diz que nós guardamos o nosso inconsciente. Então, ele foi estudar e verificou que culturas de milhões, milhares e milhares de anos atrás vinham guardando progressivamente esse conhecimento, né? Que a Joana de Ângeles chama isso que é guardado lá no conceito de arquétipos, né? E o Jung usou essa palavra arquétipo para definir isso. Então esse arquétipo é um registro
Mas é uma coisa assim um pouco complexa, que nós não vamos entrar, digamos, aqui no mérito agora, que não temos tempo, para a gente entender como é que forma um arquétipo. O que é um arquétipo? Por exemplo, para vocês entenderem o que é um arquétipo, um grande arquétipo que nós temos é o do pai e da mãe. Pensem na força psíquica que tem uma mulher ser mãe. As mulheres aqui que já foram mães sabem o que é isso, né? Nós que somos filhos, nunca fui mãe, não sei se fui eu, tem encarnação. Mas a gente percebe o que é ser mãe, né? Mas aquilo ali é o quê? Que força é aquela que traz para aquela mulher dela trazer esse corpo, gerar aquele corpo 9 meses dentro do seu útero e depois criar, e ela tem aquele amor imenso por aquele espírito, né? Por aquele filho. O que é isso? Isso é um arquétipo, chamado arquétipo da mãe, que muitos chamaram, séculos anteriores, da grande mãe. É a grande mãe dela, né? Esse é um arquétipo muito mais poderoso do que o do pai, mas é um arquétipo. Para vocês terem ideia o que é um arquétipo. Então, na verdade, isso vai guardando. Então você pergunta, sim, e como é que uma mãe, por exemplo, mesmo que ele diz assim, eu não tenho jeito para ser mãe, eu não vou parir nunca, etc. Não é? E aí ela está sempre, porque nós fomos criados, inclusive na evolução, nós passamos por um período, por exemplo, de evolução na Terra, em que o maternal, essa maternagem, que era o grande arquétipo da mãe, foi o grande arquétipo que construiu a sociedade, a humanidade. E trouxe, depois veio o patriarcal, quer dizer, do homem masculino, o patriarcal, né? Mas antes foi o matriarcal. Então, o matriarcal foi construiu tudo. Então, na verdade, como foi que de geração para geração foi passando esse arquétipo, né, do matriarcado, e que depois do patriarcado, e agora vem já caminhando, por exemplo, para o mundo de regeneração da alteridade. Então nós agora já estamos na alteridade. Quer dizer, será que já estamos? Muitos de nós não estamos ainda, né? Mas vamos chegar lá. Então tudo isso vai sendo registrado. Então, na verdade, isso fica registrado aonde? Lá no perispírito, tá? Então esse espírito, então, quando ele encarna, ele vai trazer esses conhecimentos. Então, o livro dos Espíritos, na questão 368, aí ele diz, após a união com o corpo, quer dizer, essa é a pergunta de Kardec, após a união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Então, será que todos, cada um de vocês, exerce a capacidade que tem o espírito de cada um aqui? O que você já aprendeu em vidas passadas? Será que alguma coisa que você aprendeu na vida passada você não está conseguindo nessa vida desenvolver? Por que isso? Né? Agora veja o que é que os Espíritos respondem. O exercício das faculdades depende dos órgãos. Olha o corpo. Dos órgãos que eles servem de instrumento. Então, o corpo é um instrumento que o Espírito utiliza para a sua evolução. Né? E quando nós falamos, por exemplo, que o Espírito cresce em moralidade, em inteligência, o que é essa inteligência? É dada pelo cérebro a inteligência? O que vocês acham? A inteligência, por exemplo, tem o indivíduo, todos os nossos cérebros são iguais? Quando, por exemplo, a gente faz um exame para o cérebro, né? Uma tomografia, será que existe alguma coisa diferente do cérebro do outro? Lógico, alguns, olha, tem lá um tumor, olha, tem lá isso aí, é diferente, né? Mas se a gente for olhar do ponto de vista anatômico, são muito semelhantes, né? Agora, esse cérebro ele foi evoluindo ao longo de diversas gerações, nossa, diversas encarnações desses espíritos que aí vem encarnando nesse corpo e foi aperfeiçoando. Então esse cérebro que nós temos hoje, nós aqui, é muito semelhante, mas não é semelhante aos homens de 200, 300, 1000 anos, 5000 anos atrás. Não é igual. Nosso cérebro evoluiu, nosso corpo físico também evoluiu. Certo?
Então, esse corpo evoluiu por quê? Como? Então, olha, esse espírito fez com que esse corpo desenvolvesse para servir de instrumento para ele mesmo. Certo? Então, o que é que nós falamos hoje, os gênios? Indivíduos que nascem gênios, desenvolvem ciência, desenvolvem a música. Quantos gênios da música? Né? E muitas vezes tão ruim, não consegue nem tocar um violão. Não é verdade? Então, como é que foi isso? Né? Mas repare, isso não acontece assim, dessa forma. Né? Ou seja, existem aptidões que o Espírito vem lapidando isso em diversas gerações, como vocês estão vendo. E o corpo físico é muito importante. Na questão 369, o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Entenda bem a pergunta. Ele está dizendo, o exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? A resposta, os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinado ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Então, na verdade, ao longo de milhares de anos, nós fomos à perfeição desse corpo. Tá? Então, o que é que a ciência e a doutrina espírita, inclusive, nos fala hoje? É abortar? É matar o irmão? Né? Então ela diz o seguinte, ó, cuidados com o corpo físico. Diz, amai a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Isso já diz o Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 17. Outro, o corpo é um instrumento que o Espírito necessita para a sua evolução. E aqui é a psicologia que diz, é um psicólogo, ele diz, nosso corpo é o espelho de nossa alma. De que forma ele é o espelho? A maioria das doenças que nós temos foi provocada por nós mesmos. Por quem? Pelo nosso espírito que está aí. Coitado do corpo, né? Ele não tem nada a ver com isso. Mas nós é que a maioria das doenças. Então, pessoas que são plenamente, têm uma saúde fantástica e daqui a pouco brota em sua pele chagas, começa a cair cabelo e várias outras doenças, como vocês sabem que existem. E como é que aquela doença apareceu? O corpo como? Né? Então, na verdade, o corpo é que manifesta primeiro a coisa que está acontecendo, para chamar a atenção de quem? Do próprio espírito. Diz, ô rapaz, né? Você lembra da história por exemplo, de Santo Agostinho? Que o discípulo que viveu muito tempo com ele, aí conta a história do jeguinho, né? E tinha um homem tinha um jumento, mas batia muito no jumento. Aí ele andou, acha a história interessante, né? Se maltratava tanto o jumento. Aí o discípulo disse para ele, Santo Agostinho, o senhor maltrata tanto o seu corpo. Então o seu corpo é importante. Então ele não comia bem porque ele se envolvia. Quantos outros espíritas, né, que se envolvem, por exemplo, nas suas peregrinações, nas suas ajudas ao próximo, ele esquece de comer, ele passa tantas horas da noite, um médico como Divaldo Franco, quantas noites ele dorme, como é que ele produz tanto? Né? Então, isso é uma relação importante com esse corpo. Né? Então, o objetivo da encarnação na evolução do espírito e do universo. Olha bem, a obrigação que tem o espírito encarnado de prover o alimento do corpo é uma forma de você ter o trabalho. O trabalho, tanto você desenvolve o corpo, como também ajuda você a desenvolver a sociedade, como nós vamos ver aqui. Ó. A sua segurança, seu bem-estar, força de empregar suas faculdades, exercitá-las e desenvolvê-las. O importante é o seu adiantamento e a sua união com a matéria. Então, essa união com o corpo é importante. Então, se não fosse importante, né, o plano espiritual não teria programado isso para nós. Né? Então, é importante, quer dizer, se esse espírito, ele precisa encarnar nesse corpo,
Então, por que nós vamos impedir? Por que nós vamos abortar? Não é? Se você aborta isso, quantos anos aquele espírito vai esperar para o novo corpo? Né? Porque não tem corpinho aí, principalmente hoje, né? E hoje a frequência das gravidezes diminui muito, né? Muito, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria. Das saídas se construir uma necessidade e a encarnação. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito e da sociedade que ele vive, né? Sobre a matéria, auxilia a transformação e progresso material do globo que ele serve de habitação. Então a Terra não é mais a Terra do tempo das cavernas, não é? E assim que progredindo colabora com Deus, com o Criador, nesse processo de desenvolvimento da própria globo terrestre, não é? Então todos nós somos copartícipes disso, não é? Então, nós não teremos tempo, já são quase 9 horas, mas a gente lembrar, por exemplo, que esse corpo, para poder ser formado, tem também um planejamento. E esse planejamento, ele tanto tem um planejamento no corpo físico, que é o que nós iríamos falar agora, como existe um planejamento do plano espiritual, para que esse espírito, não é, possa realmente utilizar aquele corpo que está sendo gerado e servir de instrumento para ele próprio. Não é? Então, no corpo sendo gerado, existem várias formas, várias fases. Uma delas é a primeira gametogênese, onde o óvulo e o espermatozoide, o óvulo na mulher e o espermatozoide no homem, não é? Ele, durante a relação sexual, esse espermatozoide, ele vai encontrar esse óvulo e vão formar uma célula. E daí essa célula vai se transformar em diversos órgãos, que vem para a segunda fase, que é a chamada fertilização. Então, na fertilização, veja que lá cada célula tem 23 cromossomos, que é a parte do DNA que nós recebemos de herança, né? E essa não é uma herança somente material, como muitas vezes a ciência fala, é uma herança também espiritual, né? E que depois ela passa a ter 46 cromossomos, né? E aí vocês estão vendo, ali é o útero de uma mulher, né? As trompas, e aqui na vagina os espermatozoides subindo, vão para essa trompa, vão encontrar esse óvulo, né? E vai fecundar. Aí você está vendo o espermatozoide penetrando no óvulo, e depois ele perde aquela caudinha lá, né? E vai formar uma célula importante, né? E aí se pergunta muito, porque, por exemplo, o aborto, quando é que eu posso abortar? Suponhamos, e a ciência discutiu muito isso, principalmente nesses países, né? Então, inicialmente ocorre a fusão da membrana celular do espermatozoide com o óvulo. Então, esses cromossomas vão se juntar e formar uma célula que chama-se de zigoto. Essa célula na trompa, ela volta a ser implantada no útero, né? E aí a ciência diz aqui, está em vermelho, esse momento da formação da união do espermatozoide com o óvulo, não é? É tido como o início do ponto zero do desenvolvimento embrionário. Então, vocês viram porque não é considerado crime, nem do ponto de vista espiritual, nem do ponto de vista aqui material da ciência, quando acontece antes? Eu disse a vocês, muitas mulheres perdem, né? Tem um aborto espontâneo, mas só é daqui em diante é considerado, inclusive para a ciência, o momento em que poderia, digamos assim, ser um aborto. E no livro dos Espíritos, sua questão 344, ele diz em que momento a alma se une ao corpo. Ele diz, a união começa na concepção do espermatozoide sendo lançado para se juntar ao óvulo, né? Mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, existe uma ligação do espírito com esse corpo de forma fluídica, que cada vez mais se vai apertando até o momento da criança ter a luz. Aí ele fala sobre a questão do nascimento, do choro da criança, não é? Então vejam que é uma questão muito semelhante. Então, se nós formos ver agora as 3 fases de desenvolvimento do estágio de desenvolvimento da criança, existe um que é chamado pré-implantação,
Então aquela célula vai para o útero e lá vai desenvolver o segundo, que é o período, que é o embrionário, que é chamado de organogênese, onde vão formando os órgãos. Isso de 3 a 8 semanas, repare. A partir daí vem um período fetal, que vai formando os tecidos, né? Então, isso é semelhante ao óvulo ali sendo liberado na ponta, o espermatozoide se unindo. E aqui vocês estão vendo essa célula, ó. A célula, ali, o espermatozoide se uniu ao óvulo. Esse óvulo, o que era óvulo antes, não é mais nem óvulo nem espermatozoide. E vai formando um nucleolo aqui no meio. É uma célula só agora, ó. E vai formando um núcleozinho. Está vendo aqui no meio? Outra aqui, um núcleozinho. Então esse é o chamado período inicial. Então na primeira semana está acontecendo isso, né? Os 3 a 4 dias. E depois, o que é que acontece? Aquela célula que era única, vai formando 2 células. Essas 2 células, elas vão progredindo agora rapidamente e vai formando o que se chama de mórula, que é um pacote de células, várias células. Aí quando implanta no útero, já é mais ou menos isso, né? E aí vai começar um período chamado gastrulação, onde começa então, aquelas células vão começar a se diferenciar nos primeiros tecidos, chamado ectoderme, mesoderme, endoderme, e vai formar um sistema nervoso, outros órgãos, diversos órgãos e outro a pele, né? Isso aí o que primeiro forma, como vocês estão vendo, essa placa neural, que é o nosso sistema nervoso. Veja como ele é importante. Porque o espírito, a gente falou, quando se falava aqui antes, o espírito, ele manifesta a sua, digamos, o que ele sente, o que ele pretende, seja em forma de inteligência ou de outra forma, de sensação, etc. Então, ele vai expressar isso primeiro através do próprio sistema nervoso. O sistema nervoso é o que nós mais utilizamos. Porque o sistema nervoso ele conecta vias superiores com todos os órgãos, né? E ali o espírito utiliza muito isso. Então, primeiro formado o sistema nervoso, depois, na terceira ou 8ª semana, começa a forma que é chamada gestação propriamente dita, onde os órgãos vão se formando. Então, isso é de 3 a 8 semanas, chamado período da organogênese, onde vai, primeiro, olha, isso aqui em amarelo é o sistema nervoso. Parece um anfíbio, né? Parece um sapinho, aquele, na sua forma inicial, né? Então, ó, um gerinozinho, né? Então, aqui é o sistema nervoso se formando. Mas veja que é chamado aqui de somitos, né? Então, lá é o cérebro, que não tem forma de cérebro ainda, fígado, coração, cordão umbilical já está se esboçando, ali os membros e outros diversos órgãos que vão se formando, né? E eles vão se formando, e ali, por exemplo, no final desse período organogênese, você tem uma coisa como essa aí, um mostrengozinho, né? Ele não é nada ainda, né? E parece muito a mesma coisa do filhote do elefante, de outro animal ainda disforme, né? Depois ele vai tomando forma. Vejam. Então, ali no final está a organogênese, né? Que período é esse? Que nós falamos até 8 semanas, né? Com 16 semanas, por exemplo, né, você já vê uma forma diferente. E aqui, no final da gravidez, com 40 semanas. Então, você viu ali que com 16 semanas começou já a formar o cordão umbilical, onde ele vai se alimentar, onde vai fornecer os alimentos através do sangue, né? E aqui o nascimento, né, do feto. Então, a partir desse momento, então, sobre aborto, nós poderíamos dizer que nessa primeira fase, que é de pré-implantação, 1 a 2 semanas, é onde acontece a maioria dos abortos espontâneos. A mulher pode perder muito, então existe aquele sangramento inicial e que muitas mulheres têm, e não é porque ela está perdendo, é porque é um período realmente de implantação no útero que pode realmente aquele sangramento, mas muitas perdem nesse momento. Então, é espontâneo. Pode ser por diversas situações. Pode ser por condições do próprio útero,
pode ser condições psicológicas importantes da mãe, da família, do ambiente social onde ela vive. Pode ser questões genéticas, que esse futuro corpo, né, iria ser gerado, e que muitas vezes ele é incompatível com a própria vida que elabora. Depois vem o estágio embrionário, que é da organogênese, 3 a 8 semanas, que formam todos os órgãos, pulmão, fígado, e inclusive o sistema nervoso começa a se formar também aí. Esse é o período onde mais ocorrem alterações, né? E aí, reparem, e essas alterações? Porque nós sempre estamos procurando uma explicação para essas alterações. Mas vocês lembram que elas, lá no planejamento espiritual, você traz no seu perispírito as suas alterações que você está transmitindo para aqui também, né? Então essas alterações, elas, não é que ela aconteça assim ao acaso, existe um planejamento, né, para isso. E no período fetal, que depois de 56 a 58 semanas, né, ou dias, desculpe, é o estágio chamado de histogênese. Então os órgãos já estão todos formados e agora ele vai se desenvolver mais do ponto de vista, por exemplo, das sensações. Então, alterações funcionais do sistema nervoso central e órgãos reprodutores, déficits comportamentais. Então, alterações de comportamento, principalmente doenças comportamentais, mentais, motoras, redução da fertilidade, ocorre nessa época. E quando nasce, muitas vezes você não vê, o médico nem diagnostica. Essa criança vai crescendo até os 7 anos, 6 anos, muitas dessas doenças vão se manifestando, porque no início o espírito ainda não tem, olha a questão dos órgãos, ele não tem um instrumento ainda para manifestar aquela situação que já foi gerada, né? Então, quando a evolução espiritual, para terminar, eu digo, sendo o espírito responsáveis pelos atos perpetrados, todos eles incumprem nas suas delicadas tecelagens do corpo espiritual, nelas imprimindo o mapa das necessidades reparadoras que se delinearão no código genético. Então, lá no DNA, que vai formar os seus diversos tecidos e todo o seu também comportamento, seu sistema nervoso, inclusive, né, para a sua manifestação. Surgem então os fenômenos. Então, com essas alterações dos órgãos teratológicos, teratológico de terato monstro. Então, crianças que nascem realmente com deformações, né? Essas deformações, ou deficiências mentais, ou limitações orgânicas, ou transtornos psicológicos, imunodeficiências, enfim, tudo isso vai ocorrendo, como você está vendo, dito aí pelo plano espiritual. E aqui, para sintetizar tudo que nós falamos, vocês estão vendo a evolução da criança. Então ali os dois são as 2 primeiras semanas, formação daquela célula, essa célula vai se desenvolvendo, aqui é o período de organogênese, e aqui nessas tarja preta, vocês estão vendo, olha, que até a 16ª semana, quase todos os órgãos já estão formados. Então, se existir alguma má formação, foi exatamente aqui. Veja que o sistema nervoso, olha, é o que passa o maior período para ser formado. E depois, no período chamado histológico, que é até o nascimento, ainda você pode ter alterações, mas são alterações mais comportamentais, né? Que esse corpo, esse espírito que reencarnou, né, possa manifestar depois. Então, só para vocês lembrarem de algumas situações, por exemplo, síndrome de Down é uma trissomia do 21, no cromossomo 21, então isso aqui é uma doença genética, certo? Que tem as suas características próprias, né? Ou então, causas externas, não foi causas internas, promovida pelo planejamento nem do DNA, nem genética, nem espiritual, mas a mãe tomou uma droga, por exemplo, e que pode alterar, pode causar uma doença daquela ali. Por exemplo, essa é uma droga que foi muito utilizada na década de 60, que ela foi proibida e agora voltou, inclusive no Brasil, a ser reutilizada, né? Não para a situação anterior que era utilizada. Então isso é chamada focomelia. O feto, a criança, nascia como se fosse uma foquinha, porque ela não tem membros, então ela se movimenta como se fosse em zigue-zague, né? Empurrando esses outros de membros, né? Tanto de mão e de pé. E existe
hoje muitos adultos que só têm as mãos assim, às vezes não tem os pés ou tem os pés e as mãos, causada por essa droga talidomida, que houve muitos casos, inclusive no Brasil, houve na Alemanha e em muitos países da Europa. Né? Então, no caso dessa situação. Ok? Então, no livro dos Espíritos, questão 357, diz que consequência tem para o espírito o aborto. Olha a resposta: é uma existência nulificada que ele terá de recomeçar. Então veja o sofrimento para esse espírito, para novo planejamento, né? E veja a ligação que ele estabelece com esses pais, com essa mãe, né? Mas com esses pais onde ele estava para suprir aquela família, todo aquele planejamento. Então, com certeza, existem situações onde esses dois espíritos terão que se encontrar, né? Sobre o aborto espontâneo, olha o que nós falamos, olha. Há situações em que a mente dos pais, principalmente da mãe, dos irmãos e de outros, pode conspirar ocultamente contra o êxito dessa concepção, né? Quantas vezes a gente vê uma mãe, uma mulher que quer, por exemplo, ter um neném, que quer engravidar, e muitos dos pais, até às vezes o marido, diz coisas bárbaras, né? Então tudo isso é o espírito que está ali ouvindo tudo, né? Então isso pode influenciar, inclusive psiquicamente, ok? Muito bem. E para finalizar mesmo agora, ao que Divaldo pergunta, isso é uma pergunta que fizeram numa conferência para Divaldo, e olha o que ele responde. Pergunta Divaldo Franco sobre o aborto. Aí ele diz: o aborto impede a reencarnação, adiando-a, que o espírito naturalmente pode assumir um outro corpo depois. Porque aquele filho que nós expulsamos pela interrupção no corpo, quer dizer, pelo aborto, voltará até nós, quiçá em um corpo estranho, que foi recolhido por um ato de sexualidade irreverente, por uma concepção de natureza inditosa, volverá até nós na condição de alguém deserdado, não raro como um delinquente. Os filhos que não aceitamos no lar penetrarão um dia pela janela de nossa casa, na roupagem de um menor de conduta antissocial. Será o portador talvez de tóxico para o nosso filho ou para a nossa filha. Aquele que expulsamos do nosso regaço voltará, porque ele não pode ser punido pela nossa leviandade, mas nós seremos justiçados da nossa irreflexão através das leis soberanas da vida. Né? Vejam como isso é importante. Né? Então, muitas vezes nós recebemos em nosso lar um filho, causa uma. Né? Então, pode ser uma situação dessa, não estou dizendo que é, mas, né? Então, existem várias situações. Gente, desculpem, corremos um pouco, mas chegamos ao final. Alguma pergunta? A talidomida continua ainda, em alguns casos? Continua. A talidomida foi proibida, né, depois desses vários casos, e ela voltou, inclusive, no Brasil a ser permitida para o tratamento da hanseníase. Ela tem uma boa ação. Se descobriu que ela tem uma boa ação na hanseníase. Naturalmente que hoje, quando você vai usar na hanseníase, você chama, né, a pessoa, chama a família, os pais e tal, se são pais ou são pessoas mais adultas, os que estão ali no meio da família, para explicar isso. Olha, se engravidar, tem que interromper o uso. Agora, alguns casos têm existido, mesmo depois da droga, né, ter voltado, mesmo o médico explicando, o hospital, o assistente social, ele explica, muitas vezes ela não sabe, está grávida, né, e ela não termina, tem casos, ainda tem casos. Mas suspendendo, o efeito pode continuar no corpo? Repare, quando você suspende, seria o que a ação da droga naquele período da organogênese. Lógico que é muito precoce, né? As primeiras semanas depois da gravidez. Mas se ela suspender, por exemplo, naquele período anterior, que é o período inicial, pode haver um aborto espontâneo. Entendeu? Mas depois a gravidez vai se processar e aquelas alterações vão ocorrer.
Agora, por exemplo, será que o Espírito, lógico, nós falamos muito disso, as faculdades do Espírito, naturalmente, que ele vai ter muitas limitações, né, para exercer as suas atividades. É a mesma coisa, por exemplo, vocês sabem, inclusive alguns espíritos, porque o que nós estamos falando, isso aqui é muito relativo também, né? Até para nós encarnados, valorizarmos mais o que Deus nos dá. Vocês lembram que Beethoven, vocês conhecem Beethoven, já ouviram falar essa música Beethoven, a sétima sinfonia, a sinfonia mais bela foi criada até hoje na música, né? Inclusive é o que se diz que assim são as músicas espirituais, lá na espiritualidade. E ele, depois de um determinado período da vida dele, ele ficou totalmente, por exemplo, ele era mais pela... Porque é interessante, por exemplo, nós temos, por exemplo, uma pessoa que trabalha conosco, o filho dele é surdo-mudo, mas ele ouve música. Entendeu? Você fala com ele, ele não ouve. Inclusive dança, ele acompanha a dança, né, o movimento da dança. Lógico, não sei como é que você vai dançar se você não está ouvindo a música, né? Ele sente a vibração, né? Então é interessante. Essa frequência daquele cara. Mas então existe, quer dizer, embora você tenha limitações, mas essa limitação do Beethoven, inclusive, não foi um pouco para ele valorizar, né? Ou ter essa capacidade, porque ele tinha realmente, digamos assim, uma vontade imensa de fazer aquilo. Inclusive, diz que quando ele fez a nona sinfonia, ele passou, por exemplo, dias que ele nem se alimentava, ele se reservava no local e só queria escrever e tal. Mas, realmente, isso é muito interessante, né? Mas, aquela faculdade, ela vai ter dificuldade de se expressar, né? É a mesma coisa que vocês viram recentemente, eu não me lembro dele, Oswaldo talvez possa se lembrar, aquele que andava na cadeira de roda, que ele se comunicava com o computador, que tem vários livros escritos. Stephen Hawking. Então, ele inclusive passou muitos anos na universidade americana, né? Onde ele realmente, ele ajudou o progresso muito grande, inclusive de muitos equipamentos médicos hoje existem pela participação dele, né? De sinais cerebrais que ele mandava, é o que nós chamamos de telepatia, etc. Então, isso já foi feito muitos estudos com ele na época, né, sobre essa questão. Mas veja que ele tinha muitas limitações. Quer dizer, limitações, no caso, por uma doença que pode surgir com qualquer um de nós, uma doença neurológica. E que essa é uma doença que ela vai tornando a pessoa cada vez mais deficiente de suas faculdades, até não poder falar, até não poder andar, até não poder reagir ao ambiente, etc. Mas ele foi incrível, porque ele continuou se comunicando e escrevendo, né? Ele escrevia, ele tinha um computador especial para isso, mas ele se comunicava dessa forma, né? Então significa que é o espírito, naturalmente, né? que tem o desejo realmente de construir aquela atividade que ele propôs, né? Mesmo com as limitações do corpo. Né? É isso? Eu acho interessante uma coisa. Para um ser humano chegar, nascer, crescer, ser perfeito, e ter raciocínio no valorizar a oportunidade, porque é um trabalho. Eu acho interessante isso. E as pessoas se sentem, não sei como, desprezando os seus verdadeiros valores. A grandeza e a vontade de Deus. E o Espírito aquele Isso, como a dona Maria falou, veja que embora esse seja o destino de todos nós, na nossa evolução, nos tornar moralmente desenvolvidos, intelectualmente desenvolvidos, e nós temos ali, você vê que nós começamos por isso, né? O livro dos Espíritos dizendo, e nós fomos criados simples e ignorantes. Então, veja,
Quem é que tem que transpor isso? É o próprio Espírito. Né? Agora é óbvio que ele tem um livre-arbítrio, e ele não pode escolher diversos caminhos, mas não é fácil você viver num corpo e você ainda é inferior, você é materializado e você quer realmente viver o corpo, viver as sensações que o corpo oferece. E aí quando a Dona Maria diz, como é que você vai transcender do corpo para o espiritual? Né? Lógico que nós aprendemos, e aqui é um exercício que a gente está fazendo. Nós estamos no centro espírita porque nós já conseguimos transcender muito essa questão. Né? E vamos transcendendo daqui em diante, queremos evoluir. Eu sei que o propósito de todos está aqui presente. Né? Mas, óbvio que não é muito fácil, não vou dizer que é fácil, mas depende muito da vontade de cada um. Né? Mas que o corpo tem muita, principalmente como a sociedade faz, a sociedade, tudo que se faz, as festas, a bebida, enfim, a maioria das atividades sociais é no sentido de jogar o ego lá para cima, né? Para fortalecer as coisas nossas, materiais, e não as espirituais. Né? E os verdadeiros valores vão embora, né? Aí, exatamente. E quando a gente abre os olhos, né? Já foi eles, bom, só minha outra encarnação agora, Para começar de novo. Vamos começar. Mas é isso, gente. Mas espero que todos nós tenhamos esse propósito, né? De evoluir. Não é que ultrapassou, é porque realmente todo mundo estava interessado, né? Tema maravilhoso. E a gente sabe que um tema como esse tem pano para as mangas, né? O seminário seria pouco, com certeza, né?